noite vocês que vieram buscar. E eu creio que todos vieram com essa intenção. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora continuando aí o versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Agora o versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Agora vamos ler aqui o versículo 27. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. O versículo 27, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou de dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam na sua casa foram salvos. Ponto final. É simples a palavra de Deus. Não precisamos complicar. Ela é muito simples. Quantos que vieram buscar aqui de Deus confirmação nessa noite? Levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor. E quantos aqui acreditam que quando Deus opera, que quando Deus faz um milagre, quando Deus revela ou te entrega uma profecia pela palavra, ou através do dons de algum dos nossos irmãos, quantos aqui acreditam que a coisa melhora? De fato, melhora. Mas as consequências a gente tem que suportar. A leitura inicial que vocês lembram aqui de Daniel capítulo 3, a gente fica pedindo confirmação para Deus, da palavra, quando a gente chega nos locais e Deus vai falando conosco bem devagarzinho. Ora, parece que eu me lembro quando a irmã estava lendo aqui, ela numa parte do versículo parece que disse assim: quantos nós lançamos na fornalha? E alguém respondeu: 3. Mas eu, rei, estou vendo 4. Quando ela estava lendo isso, veio no meu coração que o carcereiro pode ter chegado aquele dia apavorado e dito assim para o seu companheiro, porque ele tinha um companheiro, nós lemos aqui, que ele pediu a alguém que desse a luz. Tinha alguém perto dele: me dá uma lanterna. Ele deve ter chegado na prisão e perguntado: quantos que nós prendemos? 2, Paulo e Silas. Ah, mas será que eu não estou vendo 3 não? E onde que a gente vê o terceiro que não estava materializado, que não estava encarnado? O terceiro estava na alegria, na fé, na confiança, que Paulo e Silas, vocês têm noção dessa palavra aqui, que já está me perturbando já há alguns dias, assim como Paulo ficou perturbado também, viu? Essa palavra está aqui no meu coração já há muitos dias. Veja só, Paulo e Silas foram presos lá pelas tantas, vamos imaginar assim, 6 horas, 7 horas da noite. E até a meia-noite cantando e louvando a Deus. E Deus não respondia. Deus não fazia nada. Eu vou passar aqui uma parte que eu não vou falar para vocês, que eu já falei numa outra igreja anteriormente. Eu vou pular uma parte que eu falei para vocês.
que eu não vou falar aqui para vocês. Eu só vou dar uma citada bem rápida. Enquanto eles estavam orando, Deus estava lá embaixo, no alicerce, mexendo. Só que ninguém estava vendo. Ninguém vê. A gente pensa que para Deus trabalhar na nossa vida, tem que fazer algo que vai alarmar o mundo, que vai transformar e revolucionar o mundo. Nós pensamos que Deus tem que fazer uma coisa maravilhosa, grandiosa, uma grande cura, para todo mundo ver que eu sou servo do Deus Altíssimo. Paulo estava louvando e adorando, louvando e adorando, louvando e adorando, louvando e adorando, e Deus lá embaixo no alicerce, trabalhando um lugar onde ninguém chega. O olho do pastor e o meu olho e o teu olho não alcança e não consegue enxergar o alicerce de uma grande casa. Você só enxerga a parede. Embaixo disso aqui tem um alicerce que está suportando o peso. O que foi mais reforçado aqui não foram as paredes, foram os alicerces. Eles que estão segurando o peso. E nós queremos que Deus faça bonito na nossa vida, porque nós queremos nos apresentar. Quando aquela menina, cheia daquele espírito maligno, chegava em Paulo e falava assim, eles são servos do Deus Altíssimo, eles são. Por que Paulo repreendeu depois de alguns dias? Eles são servos do Deus Altíssimo. Eles, era Paulo, Silas e Lucas que escreveu o livro. Por isso que ele falava, eles são servos do Deus Altíssimo. Por que Paulo repreendeu? Porque Paulo falou assim, eu sei que eu sou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, não preciso que ninguém me fale, ainda mais um demônio. Não quero, sai dela, não quero que nenhum demônio fale que eu sou servo do Deus Altíssimo. E qual que era a intenção do maligno? Não se iluda com o diabo, não se iluda, ele é muito perspicaz, é muito audacioso e é muito inteligente. Ele falava assim, se eu falar, e se Paulo deixar entrar no coração, é servo do Deus Altíssimo, eu sou. Se Paulo deixasse aquilo entrar no coração dele, à noite na prisão, ele não ia receber a visita de Deus. Porque ia entrar soberba no coração dele. Nós, Silas, nós fazemos, nós estamos orando, as pessoas estão libertas, nós estamos fazendo a obra de Deus. E ele não aceitou isso. E a gente aprende com isso que, diante da palavra de Deus, não aceite o que o inimigo coloca na tua vida, na tua frente, mesmo que pareça que seja palavra boa. Não é, a intenção dele é que você se sinta grande, poderoso, maior, e quando você for buscar a Deus à noite, você não vai encontrar. Era isso que o inimigo queria. Não subestime o inimigo, ele é muito inteligente, ele sabia muito bem como atacar e sabe muito bem como atacar as mulheres e os homens de Deus. Veja só, se fosse qualquer um de nós aqui hoje, com todo respeito, né, pastor Valdecir, com todo respeito com nós mesmos, o diabo não falaria assim. Com todo respeito, porque nós somos fracos, limitados e humanos. Talvez ele falaria assim, você não é crente não, viu? Ele falaria assim para te desanimar, para tirar você da presença de Deus. Você não é crente não. Você não é. E você bate no seu peito e fala, eu sirvo a Deus. Eu não preciso que ninguém me fale que eu não sou. Eu sei que eu sou. Se fosse hoje, ele falaria assim para nós. Mas com Paulo, ele sabia com quem estava mexendo. Jamais ele ia chegar em Paulo e falar, Paulo não está na direção de Deus não. Paulo é um charlatão. Ele chegou no ponto fraco, eu vou falar que ele é servo do Deus Altíssimo, e isso vai entrar no coração dele, a soberba, e ele vai cair. Só que Paulo era muito inteligente, nessa eu não caio, é para a gente aprender mesmo. E por que eu fiz questão de ler com vocês, desde lá do começo da revelação? Quantos aqui acreditam, eu já falei, e vou perguntar de novo, quantos acreditam que quando Deus revela, o caminho se abre e nós prosseguimos avante, certos da vitória? Sem nenhuma dificuldade, aí não, né? Certos da vitória sim, mas sem dificuldade não. O fato de Deus falar, o fato de Deus te revelar, ou o fato de Deus te mostrar na palavra, ou usar alguém para te animar, não quer dizer que você não vai encontrar dificuldades e problemas lá na frente. Isso tudo Deus faz para te alertar, para te avisar, para que você não venha a errar no caminho dele. Mas não vai facilitado.
Olha, se Paulo estava orando um dia de noite e tem uma visão maravilhosa, alguém gritando para ele, passa para cá para pregar para a gente, para poder anunciar esse evangelho, por favor. Praticamente foi assim, passa. E ele no coração, eu tenho que pregar o evangelho, porque Deus me revelou, e eu vou pregar naquela cidade, Filipos. Eu vou atravessar para a Europa, vou sair aqui da Ásia e vou pregar a palavra de Deus, porque Deus me revelou e Deus vai comigo. Deus vai e foi com Paulo. Vocês lembram a historinha de Israel no meio do Egito, lá em Êxodo capítulo 34, quando eles idolatraram, fizeram aquele bezerro de ouro? Deus falou assim para Moisés, Moisés, eu não vou mais com esse povo. Mas o meu anjo vai na frente e vai expulsar todos os cananeus. Isso quer dizer o quê? Paulo, eu vou na frente. Ele tinha essa certeza, Deus está nos enviando, Ele vai na frente, Ele vai abrir o caminho, Ele vai operar. Só que as dificuldades irão aparecer na nossa vida. E quais dificuldades? Olha só, o homem com a certeza, Deus me revelou, mostrou uma visão, eu vou pregar a palavra, Deus está comigo, eu falo e Deus cumpre. Mas quando eu chego na cidade, ninguém se converte. Vocês lembram que eu li aqui a mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, a vendedora de púrpura? Só ela que era crente naquele lugar. E a gente olha hoje os trabalhos, né, pastor Valdecir? E a gente olha um aqui, outro ali, e Paulo ali batalhando, e a gente aqui batalhando com poucos, com muito, com os fiéis, com os remanescentes, com aqueles crentes realmente. Sabe onde estão os crentes hoje, irmãos? Hoje os crentes estão na igreja louvando o nome do Senhor e agradecendo pela vitória do dia, pelas portas que Deus abriu nesse dia e por tudo que Deus já fez na nossa vida. Os crentes estão nas igrejas louvando o nome do Senhor. Estão buscando. Tem muitos que estão reunidos agora e falando assim, muito obrigado porque eu não vi o que o Senhor fez na minha vida hoje, mas eu sei que o Senhor me livrou e deu a vitória para a minha vida. Eu não vi o Senhor trabalhando nos alicerces da minha vida, mas eu sei que o Senhor me manteve de pé, porque o inimigo não chegou lá para me desestruturar. Os crentes estão falando isso agora neste momento. Paulo estava pregando em Filipos e não via conversão, não via nada. Só essa mulher, essa lavadora, essa vendedora de púrpura, para lá e para cá, e oração todo dia, e oração todo dia. Foi naquele momento, olha só, Paulo saiu confiando naquela revelação de Deus. Chegou na cidade, não havia conversão. Todo dia na oração com seus companheiros. E de uma hora para outra encontra aquela menina perseguindo eles e falando que ele era servo do Deus Altíssimo. Como é que Deus me manda para cá, através de uma revelação, e não acontece nada? Isso que já era a segunda viagem dele. A primeira foi próspera, foi maravilhosa, apanhou igual um cachorro, quase morreu. Na segunda aqui, estava faltando essa parte aqui, ele apanhar de novo para sofrer pela causa do Evangelho. Porque a chamada dele, vocês lembram? Que a chamada de Paulo foi bem específica. Foi para quê? Vai lá e fala para aquele Saulo, que agora ele vai ver o quanto é bom sofrer por causa do meu Evangelho. E ele vai ser um grande homem. Então faltava isso na segunda viagem, aconteceu. Espírito imundo, saia. Não preciso. Guarda no teu coração. Vocês não precisam de testemunho de demônio para comprovar que vocês são crentes e servos do Deus Altíssimo. Isso é função de vocês. Paulo escreveu a Timóteo e falou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, não preciso que ninguém me fale. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu estou servindo e eu sei quem é que está trabalhando na minha vida. Um pouquinho antes daqueles meninos serem jogados na fornalha de fogo, eles mesmos falaram, o meu Deus vai nos livrar da fornalha de fogo. O meu Deus, eu sei em quem eu tenho crido. Não preciso que ninguém me fale. Ainda mais partindo de uma fonte duvidosa que era o demônio. Paulo não aceitou isso.
Paulo não aceitou. E eu falei para vocês, a revelação foi maravilhosa, a revelação encheu o coração dele de coragem, ele foi fazer a obra, mas só encontrou dificuldade. E a gente vê hoje nas igrejas, nos trabalhos, a gente vê muitas pessoas falando assim, ó, eu vou parar, eu vou entregar, eu não estou conseguindo. A gente vê pessoas que estão na liderança de departamentos dentro das igrejas, eu não consigo, não vejo progresso, eu não vejo as pessoas chegando, chorando, sendo batizadas com o Espírito Santo, eu não estou vendo. Você não está vendo, é porque Deus está trabalhando numa região que você não enxerga, que é justamente os alicerces da prisão. Deus está movendo, está ali aquele terremoto na vida das pessoas, você não entende quando você menos esperar. Eu vou contar um testemunho para alegar o coração de vocês. Veja só, o Valdecir não estava aqui nessa época, mas a nossa igreja, numa época em que todo mundo falava que sofria, estava penando o trabalho, estava difícil. Foi a época que Deus mais salvou jovens aqui nesse mundo, aqui em Álvares Machado. E não foi desviado que voltavam não, Valdecir. Foram 8 numa pancada. Onde você já viu 8 jovens chegando numa igreja do mundo totalmente cru da palavra, não sabia nada, ninguém sabia nada. Chegaram na igreja e aceitaram Jesus. Temos 2 pastores, pastor setorial, eu também estou nesse meio, Maurinho, Valdique, Carlos que está no Novo Horizonte, Haroldo lá em Narandiba, toda essa turma aí, Paulo, Marcos. 8 pessoas jovens que chegaram na igreja ali em cima, sem conhecer nada, e falou, eu vou servir a Jesus, eu vou mudar de vida. E era a igreja que estava sofrendo muito, ninguém entendia. Deus trabalhou nos alicerces, e de uma hora para outra, nós vimos conversões genuínas. Não é porque eu estou aqui falando de mim, né? E nem poderia falar, senão eu iria contra a palavra que eu estou falando aqui. Mas os meninos que se converteram realmente, saíram do mundo, mudaram suas vidas, deixaram Deus trabalhar. E a gente olhava e falava assim, ó, e as igrejas, olha bem, não tinha data show, não tinha essas cadeiras bonitas, não tinha equipamento, uma mesa de som que foi roubada, colocada dentro de um saco de farinha e que depois não funcionava, não tinha músicos, não tinha computador, tinha só uma mesinha para as irmãs ficarem ali. Os bancos eram aqueles bancos de bar que vocês vêem no sítio, que não tinha encosto, você ficava lá todo de mau jeito, 1 hora. Mas era o tempo que nós... E aqui eu vou contar um outro testemunho para vocês se alegrarem. E um dia eu coloquei no meu coração, eu vou chegar no culto antes de começar. Por quê? Porque eu quero ver o que eles ficam fazendo antes do culto. Eu fiz isso. Eu sempre chegava às 7h40, 7h45, porque eu não queria cantar com a mocidade. Porque era vergonhoso. Nunca recebi uma oportunidade na vida de falar algo e nunca vi ninguém parando para me ouvir. Eu vi isso na igreja, no meu primeiro testemunho, todo trêmulo, gaguejando. E quando eu saí do púlpito eu falei, foi a primeira vez que alguém me deu uma oportunidade para falar algo. E foi a primeira vez que eu ouvi pessoas me olhando, atento, esperando ouvir algo bom de mim. Foi a primeira vez. Eu me senti uma pessoa realizada, feliz. Para subir naquele púlpito, foi num guindaste, ameaçado de morte quase, entre aspas, pelo nosso líder da mocidade. Você vai, eu não vou. Mas eu desci a pessoa mais feliz do mundo, porque Deus faz isso com a gente. Deus torna você importante. Isso é bom. E naquele dia que eu falei, quero chegar cedo, eu parei na porta, lá do setor 5, que era naquela porta de ferro, e travou, não ia. Colou o meu pé. Ficou assim, ó. Porque eu só via as cabecinhas dos irmãos e das irmãs. E uma gritareira, gente clamando, gente urrando de dor. Salva, salva. Salva, Jesus, salva, salva, ajuda essa igreja, a igreja está sofrendo, olha a nossa situação, o pastor é ruim, não vai, não tem músico, não tem nada, e a igreja está sofrendo, só que Deus estava trabalhando no alicerce, e de uma hora para outra apareceram 8 jovens que falaram assim, ó, esse é o lugar mais gostoso que eu já entrei na minha vida. Foi isso que nós falamos. Vindo do mundo, esse é o lugar mais gostoso que nós já entramos na nossa vida.
Vivi em bailes aí em Nova Pátria, Coronel Goulart, aqui em Machado. Nunca entrei num lugar onde eu me senti tão alegre e feliz. Aquilo nós falamos na nossa ignorância total de palavra de Deus e de poder. Não conhecia nada. E a igreja orando. Ajuda, a tua igreja está sofrendo, está apanhando, não aguentamos mais. Está vendo como que Deus trabalha e a gente não compreende? Está vendo como Deus trabalha no escondido, onde o nosso olho não chega e a gente fala, não vai, não vai, não vai. Vai sim, é agora que Deus está trabalhando, você está crescendo e não está nem percebendo que Deus está trabalhando numa região que o inimigo não pode chegar, que você não pode chegar, só Ele. E a coisa mais gostosa é quando a gente, isso aqui também ouvir de novo convertido. E hoje eu vejo também, a coisa mais linda e gostosa é quando a gente vê uma pessoa como dando os primeiros passos na fé e já lendo a palavra com orgulho, fazendo oração, louvando a Deus, cantando, porque vocês nunca tiveram essa oportunidade lá fora. Nunca. E aqui, para desenvolver, para crescer na presença de Deus. E para fazer aquilo que Deus tem colocado já na tua vida. Eu estava falando para vocês das dificuldades que Paulo já falei dos alicerces e vou sair aqui porque eu queria falar uma coisa muito importante para vocês. Foi o que Paulo escreveu em 1 Coríntios no capítulo 2. O homem natural não compreende as coisas de Deus porque parece loucura. E sabe aonde nós encontramos isso? Lá no versículo 27, onde a gente acabou de ler logo no início. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Olha a ignorância do homem natural. Isso para crente é um motivo de muita alegria. Sabe por quê? No versículo 26, o que nós vimos? Terremoto, os alicerces todo tremendo. Ora, e a parede fica em pé? E a parede fica em pé? Sabe por que a parede fica em pé? Porque Paulo falou naquele dia, pela manhã, eu não quero testemunho de demônio na minha vida. Eu não quero, isso não entra no meu coração. Deus vai trabalhar na minha vida, paredes continuam em pé, porque eu não preciso de espetáculo. Deus não faz espetáculo para engrandecer o nome de homem. Por isso que Deus mexeu lá no alicerce e deixou as paredes intactas, porque Deus abriu, foi a porta. Não derrubou parede. Certamente, se fosse qualquer um de nós aqui, pode ser, o que você pediria para Deus naquele dia? Dentro de uma prisão, 2 por 2, você e um companheiro cantando, Deus, derruba essa parede. Manda a igreja vir aqui e dinamita essa parede aqui. Vocês ouviram aí um pastor que foi preso e uma irmã falava assim, rindo, isso é coisa de crente, viu, irmão? Essa tirada, essa sabedoria que vem assim, de uma hora para outra, e você fala, como que eu falei isso? É de crente, é de Deus. Essa mulher falou assim, quando o pastor foi preso, a prisão não abala a igreja. É a igreja que abala a prisão. Pode prender o que vocês quiserem, a igreja. A prisão não abala nós aqui, não abala. Somos nós que abalamos as prisões. Se fosse qualquer um de nós, eu falo por mim. E vocês reflitam um pouco aí, se vocês também não pensariam o mesmo. Deus, derruba essa parede e mostra que eu sou servo do Deus Altíssimo. Derruba essa parede e mostra que eu sou um homem de oração. Derruba a parede e mostra que eu sou um homem que leu a Bíblia e que estou na tua presença, que jejuo e consagro. E sabe por que eu estou falando isso, Deus? Porque hoje de manhã o demônio falou que eu era servo do Deus Altíssimo e eu coloquei no coração, eu sou mesmo. Então derruba essa parede aqui e mostra que eu sou servo do Deus Altíssimo e confirma a palavra de demônio na minha vida. Confirma. Paulo não orou dessa forma. Aliás, ele não estava nem orando, adorando a Deus e louvando e glorificando. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, aleluia, louvando e adorando, e nem imaginava que lá embaixo Deus estava trabalhando. Se fosse hoje, eu não duvido não. Se fosse o nosso pastor que Valdecir estivesse nessa situação, você oraria assim, ó, Deus, toca no coração dos irmãos e das irmãs lá da Vila Paulista,
para eles virem aqui e fazer uma revolução e me libertar. Deus trabalhou na minha vida. Glória a Deus. Não é isso que Deus faz. Deus abre uma porta e as paredes ficam em pé. Ora, como é que Pedro saiu da prisão na mesma situação? Vocês lembram que em Atos 12, a igreja estava orando, Pedro estava preso. Aí eu volto a confirmar para vocês, prisão não abala a igreja, é a igreja que abala a prisão. A igreja orando lá, junto com as mulheres, inclusive com Maria, mãe de Jesus, e Pedro lá na prisão. De uma hora para outra, alguém bate na porta e a senhorita, irmã de oração, que estava orando, liberta Pedro, traz Pedro de volta, liberta. Ele estava do lado de fora da porta e ela não tinha coragem de abrir a porta. E estava no joelho clamando, traz Pedro de volta, traz o nosso pastor, e não tinha coragem de abrir a porta. Sabe o que é isso, irmãos? Olha só a situação, traz Pedro de volta. Traz o nosso pastor, traz o nosso ensinador, traz aquele que nos ensina, que está nos guiando, faz milagre, Jesus, faz um grande milagre. Só que eu não vou abrir a porta para ver o milagre. Precisou ele falar, sou eu que estou aqui, abre. Você não estava pedindo para Deus fazer um milagre e a porta está fechada. Se você não abrir a porta, você não vai ver o milagre que você estava pedindo para Deus. Abre a porta e vê Deus respondendo a tua oração. Pede e não abre a porta para ver o milagre lá. As prisões, as paredes das prisões também de Pedro não foram derrubadas e implodidas. A porta que foi aberta. Eu costumo falar, e eu vou aproveitar aqui, o único que derrubava a parede era Sansão, para mostrar que era forte. Foi um grande homem de Deus, um grande juiz, mas para mostrar que era forte. Uma certa feita, Juízes capítulo 16, ele pegou assim, não fez muita coisa não. Uma cidade chamada Gaza, que era tão segura, tinha no coração, nós temos segurança. Ele foi lá, arrancou o portão com o batente, colocou no ombro, subiu numa montanha e gritou bem alto, é isso que dava segurança para vocês? Eu acabei de tirar. Deus estava com ele. Vocês confiavam nessa porta, nesse batente? Eu acabei de arrancar a segurança que vocês tinham. E quem é que arranca a segurança que você tem, a certeza da salvação e a segurança que você tem que Deus está na tua vida? Fala para mim, quem é que arranca isso agora hoje? Quem é que tira do teu coração que você é servo do Deus Altíssimo? Quem é que arranca isso? Mostra um homem que é capaz de fazer isso na terra hoje. Não existe. A única pessoa que pode fazer isso é você mesmo, falando, eu não quero mais servir a Jesus. E aí a gente vai ter que falar, me perdoe, mas será uma grande besteira falar isso, porque você já conheceu Jesus e sabe o quanto é bom servir. Sabe o quanto? Você já veio tempestade, naufrágio, prisões. Eu prefiro ainda continuar com Jesus, porque se você estivesse passando isso lá fora, eu duvido que estaria vivo. Duvido. É bom servir a Deus e continuar. Eu volto aqui naquela revelação. Mas Deus revelou, Deus me mostrou, Deus colocou na minha frente, Deus falou comigo. Vai e faz o que tem que fazer. Deus vai abrir a porta. Mas o homem natural não compreende, né? O homem acabou de ver um grande milagre. Oh meu Deus, o que aconteceu aqui? Um terremoto, e eu vou me matar. É agora que entra a nossa figura, a figura de crente. Ora, se eu estou vendo um grande milagre de Deus, o que eu teria que fazer, meu pai? Dobra o teu joelho e fala para Paulo, eu também aceito esse Jesus, porque eu vi um grande milagre, eu vi um terremoto, a parede continuou intacta, e os presos estão todos nas suas celas. Eu quero servir esse Jesus também. Mas era um homem natural, não era um homem espiritual, era um homem natural. Eu vou me matar, eu vou acabar com a minha vida. Mas quem é que disse que depois que Deus faz um milagre na tua vida, você tem que tirar? Deus não opera para a morte, Deus opera para a vida.
Você olha aqui essa revelação de Paulo, por que Deus operou na vida dele através daquele sonho? É para a vida. Vai, homem, faz o que tem que fazer. A sua chamada foi para isso. Quantos aqui tem chamadas e Deus já confirmou e já falou? Você tem chamada. E o bonito aqui, vamos falar um pouco do nosso ministério. E o bonito aqui dessa Assembleia de Deus que começou lá em 1911 com 2 homens corajosos. Sabe qual que é o bonito desse ministério? É que ele tem um princípio da igreja primitiva. Sabe qual que é? Cresce um, cresce todos. Nós temos que crescer na presença de Deus. Eu poderia muito bem aqui chegar, né, você também, e dirigir o culto, pregar, orar, tirar a oferta, cantar, louvar, dar a bênção apostólica, pregar, e ficar lá fora e saudar os irmãos ainda, e depois fechar a igreja. E vocês continuariam no banco só ouvindo. Isso não é princípio cristão. Daí que nós temos a igreja primitiva. Nós vemos aqui hoje, pessoas vêm aqui, ler a palavra, cantar, orar, daqui a pouco está dando testemunho, daqui a pouco está pregando, e a gente fala de onde saiu, de onde que saiu, como é que foi, nunca estudou, não estudou. Isso é um mês de igreja, Malemar sabe o nome de um livro da Bíblia e já está pregando com ousadia, coragem. O que é isso? Vocês lembram que antigamente tinha pastores nossos que não faziam o. Se você falasse assim, coloca o copo aqui, pastor, e faz o O, se você contornar, vai sair a letra O. Tinha gente que não conseguia, mas quando subia no púlpito e começava a pregar a palavra de Deus, você falava, não é possível, não é possível. De onde que vem tanta sabedoria? É Deus que dá para nós. É Deus. De uma hora para outra você vai estar aqui louvando, cantando e pregando a palavra de Deus e Deus trabalhando na tua vida, porque você é crente, é homem espiritual, é mulher espiritual, entende o poder de Deus, coisa que aquele carcereiro não entendeu. Ora, se eu acabei de ver um milagre de Deus, por que eu vou tirar a minha vida? É agora que eu tenho que adorar a Deus e glorificar. Aí entra a figura do evangelista, do pregador, do ganhador de almas, daqueles que amavam a alma. Quando Paulo ouviu isso, eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida. Ele falou, não, olha ali uma alma para Jesus, não faça isso. O que você acabou de ver aqui agora foi o poder de Deus. E o que eu faço então para me salvar? Eu e a minha casa. E foi salvo ele e a casa dele. Você só tem que fazer uma coisa, crer no Senhor Jesus Cristo. E será salvo. Tu e a tua casa. E aí vocês vão perguntar para nós aqui, mas só eu que sou crente, né? Até agora nada. Aí a gente tem a resposta, tá? Naquele dia, quando Paulo falou isso, será salvo tu e a tua casa, aquele dia se cumpriu. Foi salvo o carcereiro e a família. Vocês lembram que eu falei que era só a mulher que estava convertida, só a Lídia? Não tinha mais ninguém. Pelo contexto bíblico, não tinha mais ninguém. De uma hora para outra, apareceu uma família. Mas para aparecer essa família, meu Deus do céu, o homem apanhou, vergão nas costas, apanhou como condenado, sem merecer, porque depois foram tirar ele da prisão. Ele falou assim, espera um pouco, eu sou um cidadão romano. Eu não merecia apanhar desse jeito. Eu sou um cidadão romano, não poderia ter apanhado desse jeito. Então por que você deixou? Se eles querem me libertar, que venham os magistrados e me tirem daqui, porque eu sou um cidadão romano. E eu vou repetir para vocês. Então por que Paulo não falou antes de apanhar? Ele poderia ter, pela lei romana, ele poderia erguer o braço e falar, eu sou um cidadão romano e mereço um julgamento. Não posso ser condenado antes. Eu posso ser condenado, mas antes de um julgamento não. Eu tenho direito a um julgamento. Se eu for condenado, eu posso apanhar. Mas ele ficou caladinho, confiando, apanhou, chicote, diz a palavra, algumas traduções que foi com vara.
aqueles vergões na costa, foi jogado na prisão, louvando e adorando a Deus, viu um milagre, quase um homem se matando, conseguiu salvar, para ver lá na frente uma família sendo salva. E nós queremos que Deus faça a obra aqui, só pelo fato de você... Um pouquinho mais fundo? Eu quero que Deus salve aquela família só pelo fato porque eu entreguei um folheto. E Deus faz a obra, que a gente já viu muita gente se convertendo com folheto. Mas olha só o que Paulo passou para salvar uma família. E sem precisar passar por aquilo. Porque quando ele falou que era romano, sabe o que aconteceu com os soldados? Permissão de fazer um gesto aqui? Se me permite fazer um gesto? Quando Paulo falou, eu sou romano, os soldados, o homem é romano. O homem tem cidadania romana. Nós não poderíamos ter batido nele. Mas por que esse homem não falou antes? É porque ele era um homem espiritual, não era um homem carnal. Quando ele falou que era romano, aquilo surgiu como loucura para os romanos. E ele bem tranquilo, mais uma alma que foi agregada ao rebanho do Senhor. E não importa o que eu tenha sofrido para conseguir aquela família. E estava bem triste, pregando. Ele, todos os dias naquela cidade, ele ia para a oração com os companheiros dele. E não tinha conversão, né? Lembra, se vocês nunca esqueçam isso, enquanto você está bem tranquilo, em pé, não percebendo nenhuma mudança radical ou drástica na tua vida espiritual, nunca se esqueça disso. Deus está lá no alicerce da tua vida, trabalhando, te dando estrutura. Porque a hora que balançar o alicerce, a parede tem que ficar em pé. Tem que ficar em pé. Senão, não é Deus trabalhando. Você não percebe Deus trabalhando na tua vida. Você não entende. Não está acontecendo nada. Não dá. Está sim. Nós não compreendemos. É que tem um momento da nossa vida que ele é muito, muito, muito cruel. E nós vamos na oração, depois com a permissão do pastor, nós vamos trabalhar esse momento. É aquele momento chamado espera. E isso aí a gente vê, não é bíblico, a gente vê lá no Mar Vermelho, a hora que Moisés parou diante do mar, todo mundo, e agora? Deus fez um grande milagre, abriu, eles atravessaram. E quando eles olharam para trás, os egípcios também estavam atravessando o mar. E agora surgiu o momento da espera. Faz, Deus, fecha esse mar. Por que o Senhor não fecha? Por que está demorando? Por que o Senhor não fechou antes deles entrarem? Vocês já passaram por situação assim? Vocês passaram por uma prova. Cantaram o hino da vitória. Mas quando vocês olharam para trás, ainda tem algumas consequências, algumas coisas que estão te acompanhando. E você fala, Deus, por que isso ainda está acontecendo? Eu já estou com a vitória na mão, mas parece que está me perseguindo, parece que não muda. Era Israel olhando para trás e vendo o Egito atravessando o mar. A bênção que era para Israel, o Egito estava tentando usufruir. A abertura do Mar Vermelho não era para o Egito, era para Israel. O que é bênção para você é para você, nem para mais ninguém. Mas o Egito estava tentando atravessar. Por que o Senhor não fecha? Por quê? Fecha logo, muda. E Deus lá de cima, olhando aqueles corações duros, você é crente, tem que entender. É simples. Se Deus eles tivessem atravessado, e Deus tivesse fechado automaticamente na mesma hora, o Egito teria dado a volta lá por cima e alcançaria eles e mataria todo mundo. Então esse momento de espera é para Deus complementar a tua bênção. E é nesse momento que você tem que ser muito, mas muito esperto e muito crente. Deus, o mar está aberto, o inimigo está passando. Deixa.
O inimigo está aproximando. Deixa. O inimigo parece que vai me alcançar. Deixa com Deus, que Deus na hora certa fecha o mar e cumpre a profecia que Moisés falou. Esses egípcios, nunca mais vocês verão eles. Esse problema, nunca mais vocês verão. E esse momento de espera é cruel. Mas Paulo soube muito bem trabalhar esse momento na vida dele. Não importa o que aconteça na minha vida, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer a obra de Deus para ganhar uma família. Eu vou apanhar, vou ficar calado, vai doer muito em mim, e eu vou apanhar sem merecer. Mas eu não abro a boca. Apanho, sofro, passo por tudo para salvar uma família. Por isso que o diabo falou que ele era servo do Deus Altíssimo, viu? Tinha que ter muita coragem e ousadia para falar que o homem não era servo. Por isso que ele falou, esse aí é, para derrubar ele, a gente tem que falar que ele é. Para nós aqui hoje é fácil. Se alguém chegar em você e falar, você não é crente, não, pai. Pronto, já desmorona o homem, desmorona a mulher e não quer vir mais para a igreja porque está triste. Falaram que eu não sou crente, falaram que eu não tenho cara de crente e não tenho ações de crente. Ora, é você e Deus. Sei em quem eu tenho crido. Não entra no meu coração a soberba, porque não aceite durante o dia algo do inimigo que pode te atrapalhar à noite quando você precisar de Deus. Não aceite. Quando durante o dia chegar alguma oferta do inimigo, diga não. Porque à noite, quando você estiver orando, adorando e glorificando a Deus, como Paulo e Silas, é a hora que Deus trabalha. E se aquilo entrar no coração, Deus não trabalha. Se aquele testemunho do diabo tivesse entrado no coração de Paulo, Deus não tinha abalado o alicerce. Deus tinha ficado em silêncio. Já que ele acha que ele é tão servo do Deus Altíssimo, então que ele derruba essa rede, ele mesmo. Mas já que ele falou que ele não é, e que ele serve, e que ele está buscando, e está fazendo a obra, e o mais importante, viu? Nunca esqueça isso. Apanhou, e apanhou muito, por causa de uma família. E não abriu a boca. Aí, até como uma ovelha muda, ele foi levado para o matador, e também, vamos dizer assim, até não abriu a boquinha dele também, né? E Silas do lado dele, alguns companheiros, às vezes ajudam não. Será que Silas não falou assim, Paulo, por que você não falou que era romano? Nem eu apanharia. Nem eu, até você salvaria. Você salvaria você e eu. Mas Silas também era aqueles companheiros que a gente encontra na obra e que vocês têm entre as irmãs e os irmãos, aqueles companheiros e aquelas companheiras que vocês falam. Pauta toda a obra. A hora que eu ligo, vamos orar junto? Vamos. Vamos fazer uma visita? Vamos. Não estamos fazendo nada, vamos lá na igreja? Vamos. Vamos na casa do pastor? Vamos. Vamos fazer uma visita ali? Vamos. Vamos hoje na subsede, que não é culto na nossa igreja, mas vamos lá na subsede? Vamos. E Deus fala com vocês. E é por isso que a gente é crente. E é por isso que eu deixo para vocês, para encerrar, 1 Coríntios capítulo 2, o antepenúltimo versículo do capítulo. O homem natural não compreende, o espiritual compreende. E essa palavra aqui de Atos 16 é para a gente nunca mais esquecer. É crente, é vida de crente. Fiel, que prefere perder do que não fazer a obra que Deus colocou no coração. Vocês estão contentes com Jesus, eu sei, estão alegres, estão felizes, e a gente tem aprendido aqui. E eu volto a falar uma coisa que eu sempre falo. Deus falou comigo hoje. Segundo alguns estudiosos aí, eles dizem que a primeira pessoa com quem Deus fala é justamente quem está falando, né? Porque a orelha mais próxima da boca de quem está falando é a minha. Então Deus falou comigo primeiro, para depois falar com vocês. Chicote, com perdão da palavra, chicote no lombo, vergões na costa, prisões cerradas,
Mas mesmo assim, glorifique e adore o nome do Senhor. É lá pela meia-noite, que Deus começa a trabalhar. Mas você não vê, tá? Você só vai ver quando tiver a porta aberta. É por isso que a gente fica alegre, né? Ah, Deus abriu uma porta para mim. Mas você nem viu o que Deus teve que fazer para abrir essa porta para você. Você nem viu. Só glorifica, adora e agradece. Deus abriu uma porta, vamos agradecer. Mas você nunca parou para pensar o que Deus teve que fazer para poder abrir essa porta para mim. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus? Glória a Deus. Nós vamos fazer essa oração com dois objetivos bem específicos. Um é esse que eu frisei bem aqui para vocês, não importa o que aconteça, faça a obra de Deus. Parece que é prejuízo, parece que está perdendo, parece que não está acontecendo nada. Faça a obra de Deus. Quando você menos esperar, você está aí, ó, cantando, louvando, pregando e administrando a obra. E o outro objetivo, você vai pedir para Deus trabalhar naquele momento angustioso, que é para qualquer homem e qualquer mulher, que é o momento da espera. Faz alguma coisa. Enquanto a gente espera, é a hora que o inimigo trabalha. Larga, suma, vai viver a tua vida, não vai acontecer nada. Até agora não aconteceu nada, até agora você não viu nada. Vai embora, vai embora. É nesse momento que você tem que ser esperto e muito crente para entender que Deus está trabalhando. Está louvando, está adorando, desde as 6 horas da tarde. E Deus lá pela meia-noite vai trabalhar na tua vida e vai dar a vitória. Então você vai orar por dois objetivos. Me ajuda a fazer o que o Senhor colocou no meu coração, mesmo que doa, porque o importante não é aqui, o importante é o que vai acontecer lá depois. Aqui ficam roupas, ficam joias, ficam dinheiro e fica carro. E fica casa também, tá? Lá para cima vai a tua obra para você receber os teus galardões. E Deus vai dar vitória muito grande para vocês. Vamos orar por esses dois objetivos na nossa vida. Me envia, me leva e faz o que tem que fazer na minha vida. E me ajuda a esperar. Me ensina. Pai Santo, Deus maravilhoso, nós te louvamos. Estamos aqui na tua presença, Pai, diante da tua palavra, a tua igreja, prestando atenção, ouvindo. Meu Deus e meu Pai, nós entendemos o quanto foi difícil para aquele homem, pregador, ganhador de almas, que amava. O quanto foi difícil ele conseguir uma família. O quanto ele apanhou. O quanto ele suportou calado, sem merecer. Mas ficou lá, esperando pela tua ação, pela tua salvação, que chegou naquela casa. E no momento de espera, enquanto ele não via a salvação, não via nada do teu poder, em vez de ficar murmurando, reclamando e dando ouvidos para o inimigo, para que saísse e buscasse um outro rumo, uma nova direção na vida, ele preferiu ficar lá na prisão chorando, louvando e te adorando. E o Senhor recompensou ele e deu a vitória. Isso é um grande ensinamento para a tua igreja. Nos ensina a esperar, nos ensina a agir, nos ensina a esperar realmente a tua ação neste momento tão difícil, tão cruel para a tua igreja, em que nós não contemplamos, não vemos nada, mas nós sabemos que o Senhor está operando, o Senhor está agindo. Ensina a cada um de nós, ó Pai, a esperarmos realmente, a ficarmos quietos, como o Senhor falou para aquele povo diante do Mar Vermelho: fiquem quietos e esperem o livramento. Fiquem quietos nesse momento de espera tão angustioso, ó Pai. Mas ensina essa mulher, ensina este homem a ficar realmente na tua dependência, te adorando e te glorificando, porque lá na frente, quando a porta se abrir, é só vitória, Deus. É só vitória, e é só vitória para a tua igreja, para o teu povo. Abençoe a todos nesta noite, Deus, que ouviram a tua palavra, em nome de Jesus, e dá um crescimento mesmo, dá um crescimento para todos nós, em nome de Jesus. Amém.